Sabe aquela sabedoria que você ouviu uma vez e ela te marca de tal forma que você já não consegue mais ser o mesmo depois daquilo? Hoje eu vou trazer 10 das sabedorias que me marcaram profundamente e me fizeram enxergar a vida por outro ângulo. Olá, eu me chamo Bianca Mello, eu sou analista corporal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Se você também tem sede de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, você está no lugar certo. Um aviso importante antes da gente começar: isso não é um top 10 com primeiro, segundo e terceiro lugar. Os itens aqui listados são igualmente relevantes. São aprendizados que fizeram de mim um ser humano melhor, que me trouxeram um amadurecimento que começa por mim como pessoa e se estende para mim como parte de uma comunidade, como parte de uma sociedade. Se estende para as minhas relações profissionais, se estende para as minhas relações interpessoais de um modo geral, mas que começou na minha relação comigo mesma, começou na minha cabeça, começou de dentro para fora, que é como eu acredito que deva ser para todos. Eu acredito que a gente deva primeiro construir um relacionamento saudável com nós mesmos, para depois estarmos preparados para nos relacionarmos com o mundo, porque o que a gente mostra para o mundo é o que a gente tem por dentro. Então era esse um alinhamento inicial que eu queria fazer com você. A nossa lista não está distribuída por nível de importância. O que eu tentei trazer aqui foi uma coerência, uma linha de raciocínio onde os itens vão se conectando, sabe? Então pode ser até que em alguns momentos você ache que está meio redundante ou que eu talvez esteja falando coisas parecidas, mas foi proposital. Eu tentei trazer uma linha de conexão para trazer uma continuidade para o nosso raciocínio, beleza? Não vou me estender muito em cada um dos itens, porque cada um daria facilmente um vídeo à parte, que é algo que eu posso até fazer depois, trazer vídeos específicos, aprofundando em alguns desses tópicos. Mas hoje, como o foco é a nossa lista, eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Então, bora lá para a nossa lista, ver quais são esses 10 ensinamentos. Número 1. Busque sempre por autoconhecimento. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Eu penso o seguinte: se desde os tempos mais remotos o homem, os cientistas, os filósofos, estudiosos de um modo geral, vêm tentando entender a mente humana, o comportamento humano, por que que eu ou você vamos sofrer da síndrome de Gabriela? Conhece a brincadeira da síndrome de Gabriela? Nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim? Sendo que às vezes você só é assim porque foi ensinado a ser assim e nunca parou para pensar que poderia ser de outro jeito. Às vezes você só é assim porque não se conhece verdadeiramente, com profundidade, e está só repetindo um padrão que já é conhecido para você. Às vezes, você só nunca se questionou como seria se você fizesse diferente. E dentro desse contexto, você está só se protegendo, porque fazer diferente é encarar o desconhecido, porque amadurecer dói. Enxergar nossos erros dói. Crescer, seja lá quantos anos você tenha, dói. Só que esse modo defensivo é uma armadilha, porque você está evitando uma dor que é intensa, mas que é passageira, que é a dor do despertar. E com isso, você está vivendo em um modo de dor crônica, aquela dor que já é conhecida, que já nem dói tanto assim, tá doendo só um pouquinho, eu aguento. Só que todo dia aquela dor tá lá, doendo um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, até que chega uma hora que ela tá te consumindo, que se torna insustentável, que é a dor de viver no piloto automático. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas quem tem plena convicção do que quer, sabe o que não quer. Quem tem plena convicção de para onde quer ir, sabe para onde não quer ir. Quem se conhece não aceita qualquer coisa. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que quer e onde quer chegar. E só depois de embarcar nessa jornada interna, nessa jornada de se conhecer, de se entender, é que você dá conta de começar a entender o outro.
E aí vão existir várias formas de você buscar por autoconhecimento. Você pode ler livros, ler artigos sobre o assunto, assistir a vídeos como esse, que são coisas que eu fiz e ainda faço. Outra coisa que me ajudou muito foi a análise corporal e segue me ajudando, tanto que virou minha profissão e meu estilo de vida. Ainda falarei mais sobre ela aqui no canal, mas no vídeo passado eu dei uma pincelada sobre o assunto. Se você quiser conferir depois, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas a questão é que cada um vai ter um processo que é muito individual. Não tem como eu dar aqui uma receita. O que eu posso te dizer é: busque inspiração em pessoas que já estão nesse processo. Eu ia dizer que já passaram por esse processo, mas o autoconhecimento é enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo sobre a gente e sobre o mundo. Dê um primeiro passo nessa sua busca e não pare, que com certeza você vai descobrindo o que funciona melhor para você. Número 2, tenha autorresponsabilidade. Entenda que tudo é escolha, tudo é decisão. A questão é se você vai fazer isso conscientemente ou não. Se você opta por fazer um movimento, é uma escolha. Se você opta por não fazer movimento nenhum, é uma escolha. Sabe quando você não quer ter que escolher e aí você fica esperando que as coisas se desenrolem por conta própria para que você não tenha que se responsabilizar por ter feito uma escolha que pode ser a errada? Então, você fez uma escolha, porque não fazer nada também é uma escolha. Você escolheu não escolher, você escolheu não decidir. E o que resultar dessa decisão de não decidir é de sua responsabilidade. O que eu sugiro para você nesse caso é: pratique tomar decisões. Comece pelas pequenas, como escolher um filme ou um cardápio do dia, mas vá praticando no seu dia a dia essa tomada de decisões, porque você vai estar colocando a sua cabeça para funcionar, para avaliar as opções, fazer um balanço e decidir entre as alternativas que você tem. Mesmo que o resultado não seja o ideal, mesmo que dê errado, mas você vai saber que aquilo é fruto da sua iniciativa, da sua atitude e não da falta dela. Você vai saber que usou o seu raciocínio lógico para decidir por aquilo que acreditou ser o melhor. Você pensou, você ponderou, você fez com a melhor das intenções, com objetivo. Quando você apenas deixa as coisas acontecerem e dá errado, você vai ter que lidar com aquilo. E isso pode te gerar uma culpa por não ter feito diferente. Enquanto que quando você fez uma escolha que não foi a mais assertiva, mas que você fez conscientemente, você tem a tranquilidade na sua consciência de que você errou tentando acertar. E aquilo ali vira um aprendizado para uma próxima vez mais assertiva. Percebe como aos poucos você vai assumindo o controle da sua própria vida? Número 3. Pratique a separação de tarefas. Eu peguei esse termo, separação de tarefas, do livro A Coragem de Não Agradar, porque esse termo resume bem o que eu quero trazer aqui, que é sobre você não carregar pesos que não são seus e não atribuir a outras pessoas responsabilidades que são suas. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável. Vamos supor que seu pai seja médico e que o pai dele também era médico e seu irmão está se formando em medicina. E o seu pai sonha que você também seja médico. Só que o seu sonho, o seu desejo, é ser arquiteto. E aí, quando você conta isso para o seu pai, ele fica triste, ele fica decepcionado, ele fica frustrado. Lidar com essas emoções é tarefa dele, não sua. A sua tarefa é você fazer o que você acredita ser o melhor para você. É você fazer o que você escolheu como caminho para a sua vida. Essa é a sua tarefa. Claro que não é nada agradável a gente ver alguém que a gente ama triste com a gente. Só que se você deixa isso te afetar demais, podem acontecer duas coisas. Ou você vai tomar as suas decisões com base no que o outro pensa e sente e não no que você realmente quer, ou você traz peso para você na hora de você realizar esses seus sonhos, suas escolhas, porque você está tomando para si uma tarefa que não é sua, porque lidar com as próprias emoções é uma tarefa do seu pai, não sua. Por mais que não seja legal ver ele desapontado,
você não tem como controlar a forma como ele se sente. Você precisa dar a ele o tempo e o espaço dos quais ele precisa para administrar e lidar com aquelas novas informações, enquanto você realiza o que acredita ser o melhor para a sua vida. Uma ação prática que você pode fazer diante de situações como essa é parar e se perguntar: de quem é essa tarefa? E essa outra tarefa aqui? Essa tarefa que eu estou querendo realizar é realmente minha? Vai fazendo esse policiamento. É importante ter isso claro, porque às vezes a gente fica interferindo na tarefa de outra pessoa e quando a pessoa não corresponde às nossas expectativas, a gente ainda fica chateado, achando que se doou ao máximo e o outro não reconheceu, não deu valor, sendo que o outro nem te pediu para interferir ali. E de fato você não deveria mesmo estar interferindo. Como eu sofri para entender isso. Da mesma forma que às vezes a gente fica permitindo que outras pessoas interfiram nas nossas tarefas, interfiram nas nossas tomadas de decisão e depois a gente não entende por que a gente está infeliz com as consequências daquilo, por que a gente está insatisfeito com os resultados que aquilo gera. De uma forma bem resumida, o que você pensa sobre a outra pessoa é tarefa sua. O que a outra pessoa pensa sobre você é tarefa dela. Escolher o que é melhor para você é tarefa sua. Se a outra pessoa não gosta, lidar com isso é tarefa dela. Se você não gosta do que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, lidar com isso é tarefa sua. Número 4. Abandone o desejo de reconhecimento. Esse mesmo livro que eu acabei de citar no item 3 traz uma ideia muito boa e sucinta sobre isso, que é: não vivemos para satisfazer as expectativas dos outros. Se você não vive para satisfazer as expectativas dos outros, as pessoas não vivem para satisfazer as suas. Isso significa que as suas escolhas independem da aprovação de terceiros, assim como as escolhas dos outros independem da sua aprovação. Se você faz ou deixa de fazer algo motivado pelo desejo de reconhecimento, você acaba vivendo uma vida que outras pessoas idealizaram para você. Você acaba vivendo a vida de outras pessoas. Vamos pensar junto. Se eu optar por algo que não é o que eu quero, só para satisfazer o desejo de outras pessoas, quem vai lidar com as consequências daquela escolha? Sou eu ou quem escolheu por mim? Então, se toda escolha que eu faço traz para minha vida uma consequência, traz um resultado, é muito mais lógico que eu viva com base naquilo que eu acho certo, com base naquilo que eu acredito ser o melhor para mim. Porque na hora de arcar com as consequências dessas escolhas, quem vai arcar sou eu. Então faz muito mais sentido para a minha vida que eu viva com base naquilo que eu acho que é certo, mesmo que outras pessoas se decepcionem, mesmo que algumas pessoas até deixem de gostar de mim por isso. E é aí que entra o nosso item 5. Dê às pessoas o direito de não gostarem de você. É impossível agradar todo mundo. Impossível. Da mesma forma que você não se identifica com todo mundo, não é todo mundo que vai se identificar com você. Agora eu vou modificar um pouco a frase para trazer um sentido mais íntimo. Dê às pessoas que você gosta o direito de se decepcionarem com você. Agora pesou mais um pouquinho, né? É difícil desagradar quem a gente gosta. Mais difícil ainda desagradar quem a gente ama. Mas às vezes é necessário. Ou melhor, às vezes é inevitável. Porque nem tudo que você fizer, todo mundo vai gostar. Só que isso está fora do seu controle. Lidar com o que o outro sente não é tarefa sua. Lembra? Se não lembra, depois volta lá e revê o item 3. Se controlar o que a gente sente muitas vezes já pode ser muito difícil, controlar o que o outro sente é impossível. Então, para bancar ser autêntico, você precisa entender e aceitar que em alguns momentos você vai desagradar. E isso é absolutamente normal. Se você não mentaliza isso, você nunca vai abandonar o desejo por reconhecimento. Você nunca vai sair do loop da necessidade de aprovação. Mais importante do que agradar aos outros é ser verdadeiro com você mesmo. Número 6. Dizer não é um ato de amor próprio. Eu sei que o que eu vou falar agora vai soar um tanto óbvio, mas eu vou ter que falar. Um sim que você diz
para o outro, quando na verdade o que você queria dizer era um não, é um não que você diz para você mesmo. Você está dizendo sim para o outro e não para você. Você está priorizando vontades alheias acima das suas. E isso é uma porta de entrada gigantesca para uma coisinha desse tamanho que Dinha não tem nada, chamada dependência emocional. Não vou aprofundar agora nesse detalhe específico, pretendo gravar um vídeo só sobre isso, mas fica o alerta. Cuidado com a necessidade de agradar. Ela pode ser muito mais perigosa do que parece. Ela pode abrir feridas muito profundas. Dizer um simples não pode ser difícil para muitas pessoas, pode ser muito difícil para algumas pessoas. Eu sei, eu entendo. Infelizmente eu compartilho dessa dificuldade. Mas trabalhe isso. Comece dizendo pequenos nãos, com jeitinho, não precisa ser grosso. Sabe, dizer não não é ser grosso. Fale com jeitinho, comece com coisinhas pequenas, tipo, olha, nesse momento eu não tenho como fazer isso por você, sabe? Vai falando com jeito, vai trabalhando aqueles nãos pequenininhos para ir dessensibilizando isso. Comece com coisas pequenas, com movimentos pequenos, mas comece, só comece. Número 7. Inspire-se mais, compare-se menos. É normal até certo ponto a gente se comparar. A gente vive em sociedade, então é inevitável que em alguns momentos aconteçam algumas comparações. A comparação, ela nos dá referências, e é exatamente esse limite que ela não deve ultrapassar. Você só tem uma concepção do que é ser uma pessoa educada porque você tem referências do que é ser uma pessoa educada. Você só sabe que é possível um ser humano ficar gigante e monstrão, igual ao Ramondino, porque alguém foi lá uma primeira vez e ficou gigante e monstrão e inspirou outras pessoas a ficarem gigantonas também. E hoje nós temos o fisiculturismo como um esporte e o Ramon como um dos nossos representantes brasileiros maravilhosos. Não preciso dizer que quando eu falo gigante e monstrão é com carinho, mas na internet é melhor explicar, né? O ponto onde eu quero chegar é: tenha pessoas inspiradoras como padrão de referência de onde você pode e quer chegar, não como uma comparação depreciativa de você mesmo, entendendo que você e alguém em quem você se inspira são pessoas diferentes, em momentos diferentes da vida, com realidades diferentes. Então não é uma busca cega para alcançar o outro, é uma inspiração que você toma para superar a você mesmo, para ser melhor a cada dia, respeitando o seu momento e suas limitações. Eu vou aproveitar o exemplo do Ramondino para trazer um outro exemplo dentro do fisiculturismo. Não sei se é a praia de vocês, mas vocês vão entender da mesma forma. Você conhece a Hétila Santiago? Eu conheci a Hétila, não pessoalmente, né? Mas enfim. Eu conheci a Hétila numa época em que ela competia na categoria biquíni. E eu achei ela lindíssima, carismática. E comecei a acompanhar a rotina dela. Acompanhei bastante a rotina dela nessa época porque me motivava muito. Então eu acompanhava o que ela postava e me sentia motivada a treinar, a me alimentar bem. Quer dizer que por conta disso eu ia viver me culpando porque eu nunca cheguei no shape da Hétila? Claro que não, né, gente? Seria cruel e injusto comigo me comparar dessa forma. Minha realidade era outra, minha rotina era outra. Eu não era e não sou atleta de competição. Eu não estava disposta a seguir a mesma dieta que ela seguia rigorosamente. E nem poderia, né? Porque o meu biotipo é outro. Nem por isso eu deixei de me inspirar nela e em outros tantos atletas. E isso serve para toda e qualquer área da nossa vida. Ó, a iluminação agora melhorou, né? Não tô mais parecendo o Eduardo de Crepúsculo. Número 8. Seja um resolvedor de problemas. Nem tudo está sob o nosso controle. Se algo deu errado, não saiu exatamente como você planejava, ou não vai ser possível sair como você planejou, é frustrante. Eu entendo. Viva o seu momento de frustração, mas logo se recomponha. Pense coisas como: o que eu posso fazer para resolver esse problema? Quais alternativas eu tenho para lidar com esse imprevisto? Ficar remoendo e lamentando não vai resolver nada. Então, o seu foco
deve mirar na solução para aquele problema e não no problema em si. Todo mundo tem problemas e eles nunca vão deixar de existir. E quanto mais você se desafia e cresce, mais problemas vão aparecer. Então é olhar para o problema com olhos de solução e partir para o próximo. Número 9. Negue a inércia. Seja corajoso. É muito mais cômodo deixar as coisas do jeito que elas estão. Mesmo que você esteja insatisfeito com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu relacionamento, é muito mais cômodo, mais prático e até mais fácil deixar tudo como tá. É muito mais fácil seguir o fluxo do que fazer uma movimentação para uma mudança que vai mexer com tudo que está estabilizado. Sabe quando você está num relacionamento completamente falido e você percebe, você sabe que está completamente falido, só que te parece muito mais cômodo ficar ali naquele terreno que já é conhecido do que começar tudo de novo num terreno nunca explorado? É exatamente por isso, porque o conhecido é previsível. E aí, quando acontece alguma coisa, você já sabe mais ou menos como resolver aquele problema recorrente. Enquanto que o novo é imprevisível, então um movimento de mudança é desconfortável. Quando você decide fazer algo novo na sua vida, aquele movimento te gera uma incerteza. Isso te gera uma certa ansiedade. Isso te causa momentos de estresse, porque vão surgir desafios que são desconhecidos e isso te causa esse desconforto. Mas lembra do nosso item anterior? Seja um resolvedor de problemas. Mudar exige coragem, visto que a mudança vai te tirar da zona de conforto e rompe padrões conhecidos. Mas ficar parado traz frustração. É preciso que você tenha essa convicção para que quando você venha a optar por uma mudança, você sustente a sua decisão. E quando eu falo em mudança, não é sobre deixar de ser quem você é. Eu, como analista corporal, sou a maior defensora de que você deve ser quem você precisa ser, quem você nasceu para ser. Quando eu falo sobre mudar, é justamente sobre ajustar padrões comportamentais e escolhas que te limitam, que te impedem de ser quem você é verdadeiramente. Comportamentos e escolhas orientados por crenças limitantes, por dependência emocional, por mágoa, por necessidade de agradar, necessidade de reconhecimento, entre tantas outras coisas que te fazem agir por motivos distorcidos. E chegamos no número 10. Estimule a sua ambição saudável. Sonhe, deseje, queira mais da vida. Qual o seu maior sonho? Em qual bairro você moraria se você pudesse? Qual lugar no mundo você mais gostaria de conhecer? Muita gente nem sabe a resposta para perguntas como essas. Se eu não sonho, se eu não preciso me planejar para conhecer a Itália, para que eu vou fazer planos? Para que eu vou querer mais dinheiro? Para que eu vou querer um emprego melhor? Por que eu vou ambicionar algo maior para minha vida? O que eu vou fazer com isso? Então, sonhar e elencar os seus objetivos é muito importante. E quando você realizar um sonho, eleja o próximo. Isso traz sentido e objetivos claros para a sua vida. Te dá ânimo para cuidar de você mesmo. Te dá motivos para continuar trabalhando. Te dá forças para buscar um trabalho que te represente melhor. Isso te dá coragem para encarar desafios maiores. Isso te mantém em movimento. Te mantém vivo. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu sei que muito do que eu falei aqui pode soar óbvio em alguns momentos. Muitas das coisas que eu trago aqui no canal, às vezes eu acho que eu estou sendo óbvia demais. Mas aí eu lembro que o óbvio precisa ser dito. A gente acha que já sabe de tudo sobre tudo isso, porque a gente está olhando por fora. A gente está olhando de um modo amplo, do lado de fora. Quando a gente está vivendo tudo isso dentro das relações, é tudo muito mais complicado. Na teoria pode parecer óbvio, mas na prática muitas vezes a gente não dá conta de enxergar essas coisas acontecendo com a gente. É por isso que o óbvio precisa ser dito e repetido.
Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se esse conteúdo foi relevante para você, curte aqui para eu entender que devo trazer mais vídeos como esse. Comenta aqui o que você achou, quais desses tópicos você gostaria que eu trouxesse aprofundados em um outro vídeo. Compartilha com alguém que você acha que precisa ver esse conteúdo. Muito obrigada por ter ficado até o final aqui comigo. Beijo, forte abraço e até a próxima!